todas as orientações que virão agora na companhia, porque eu já peguei algumas antes de começar o programa, então eu sei que vai estar uma delícia o nosso bate-papo. Doutora Maiara Mota conosco. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui, muito legal. Não, é prazer nosso, né? Porque quando a gente tem, assim, uma amiga, uma mãe, uma avó que cuida da nossa saúde e a pessoa está preocupada com a gente, está dando dicas, olha, avó, faz esse chazinho, está com cólica, faz esse chazinho, vai fazer bem para você. A gente se sente abraçada, cuidada, amada. E isso vale para cada um dos médicos que sentam neste sofá para nos ajudar, nos orientar. Tem muitas pessoas que seguem à risca as orientações porque sabe que isso também é carinho e ajuda. É um compromisso de cada médico e você também hoje conosco. Sim, claro, é sempre bom ajudar as pessoas, seja dando informação mesmo, né? Fazendo elas entenderem um pouco mais como se cuidar. Bom, e a gente vai aprender hoje a se cuidar e cuidar bastante, porque nós estamos num período que exige a alimentação, como o chefe falou. O peixe é leve, agora é verão, carnaval, as pessoas às vezes vão viajar ou então estão cansadas, precisam de uma comida mais leve. O peixe é ideal. E vamos ter aí o período da quaresma, que as pessoas optam por peixe às sextas-feiras. Mas independente disso, tem outras coisas além da alimentação que precisam ser observadas nesse período ainda do verão. Sim, sim. Eu acho que essa época do verão, agora que a gente acabou uma época de férias e agora essa época também vai ter feriados aí, o pessoal viaja bastante, a gente precisa estar atento aos alimentos que a gente vai consumir, onde que a gente vai, né, consumir esses alimentos, cuidado com os excessos aí, muitas vezes come na rua alimentos que não são muito bem conservados, ou excesso de fritura, de doces, de coisas, né, esses fast foods assim que a gente fala. E que aí depois pode causar desconfortos, né? Assim, não só o desconforto de um excesso de peso pelo consumo excessivo, mas desconforto gástrico mesmo, né? Ou até um alimento que não foi muito bem conservado. Então, esse momento é um momento meio de atenção. E até o peixe é um ótimo alimento, mas a gente também tem que olhar onde que a gente comprou, o local, né? A procedência, um restaurante, né? O chefe Antonello fez um prato, né? Maravilhoso ali, a gente super confiaria de ir no restaurante dele fazer, mas às vezes está num ambiente que a gente não conhece, a gente olha ali, é melhor a gente consumir algo que não tenha muita fritura. Mesmo as barraquinhas da praia, por mais que ali eles têm as suas limitações de espaço, de areia, de vento, de, enfim, mão, oportunidade para lavar. E acho que assim, né, eles têm que vender ali o ambulante e tal, mas na hora da gente consumir, principalmente na praia, assim... Vai lá dar uma olhada, né? Vai lá dar uma olhada, veja... Eu falo assim, o milho é sempre uma boa, porque pelo menos a água fervida, alguma coisa tá... Olha, doutora, eu vou colocar isso em questão. Porque você já teve problema com... Não, eu já vi vídeos que a água não era adequada. Então, às vezes, até o milho, que seria uma coisa mais saudável, eu vou lá, eu olho, vejo ele pegar, falo, dá uma mexidinha, pega naquela ali de baixo, olha, só para eu ver ele mexer, para ver se a água tá transparente. Mas a gente fala para ter atenção, assim, lanche natural, coisa que tem maionese, essas coisas que realmente com calor, ou mesmo né? Em restaurantes, em beira de estrada, aquele salgadinho que a gente olha para ele, a gente fala assim, de anteontem, né? Sim. Ou seja, porque comida caseira, até meu pai brincava muito, meu pai falava assim, tem que tomar cuidado com comida caseira, porque comida caseira pode ser que você fique 3 dias em casa. Então, tem também isso. Então, as viagens, ou seja, comer fora de casa exige esse cuidado. Sim, sim. E é legal também você levar um lanchinho mais saudável de casa, levar frutas, né, para consumir ali na praia, na onde você for viajar, do que ficar exatamente à mercê ali do que tem, quando você está com fome, acaba comendo alimentos que não são muito saudáveis também. Bom, além desse cuidado com a alimentação, o que mais nós devemos observar ainda nesse período de verão, de férias, de feriado, viagens e etc.? Esses momentos também são momentos em que a gente tem as aglomerações, né? Então, assim, locais muito cheios, em que, né, tem circulação de vírus, bactérias, né, seja nos alimentos, seja também pela respiração. Então, a gente já passou aquele momento de Covid horroroso, e não mas gostamos de passar. Os vírus e bactérias continuam. Muita gente nessa Inclusive época... o próprio Covid, né? Sim.
E é uma época de muitas viroses, né? A gente fala esses vômitos, diarreias, né? Esse mal-estar, que são esses vírus que estão circulando. E não é só, pode ser só na comida, pode estar no ar. Então, cuidado com esses ambientes. E aí é muito bom a gente estar protegido com a nossa imunidade também, né? Então, assim, você comer saudável, você praticar exercício, se cuidar previamente também é muito bom, porque daí a chance de você pegar um vírus e uma bactéria ou ter um quadro mais leve é muito mais fácil, né? Do que se você não está com a imunidade muito bem, você já não está se cuidando, qualquer vírusinho, bactéria vira uma coisa muito mais grave, né? Então, o cuidado com a imunidade é importante. É conhecer-se também, né? Sim. Olha, eu não tô legal, então é melhor não sair de casa, no sentido de comer em qualquer lugar e... Não enfim, abusar, né? Não abusar. Quais são as principais doenças que acometem? Você falou desse desconforto, dessas viroses. Além disso, tem outras doenças que acometem mais agora nesse período de verão? Aí a gente tem a situação da dengue, né? Verdade. E está chovendo muito, então tem uma preocupação com o acúmulo de águas que agora a gente tem. E aí a procriação desses mosquitos e a situação da dengue, que normalmente vem logo depois dessa fase de muita chuva, né? E com calor, porque por mais que esteja chovendo, ainda está muito quente. E o ambiente quente é muito favorável para a multiplicação dos mosquitinhos. E aí a dengue vem com tudo aí logo depois, que é essa época normalmente de abril, que é a época que tem os maiores picos de dengue, principalmente na região, Campinas, Valinhos. É uma região de bastante proliferação dos mosquitinhos da dengue. Então, dar uma olhadinha em casa ajuda bastante. Ajudaria também, claro, se vai fazer uma viagem para um lugar que não conhece, verifica nas notícias da cidade, se está tendo surto, algum Dá tipo uma de olhadinha surto. para ver se tem água na calha, água no caixa d'água que fica aberta, pneu, Ralo. né? Ralo. Perfeito. Agora, doutora, de que forma esse calor intenso atinge principalmente as crianças, idosos e esse calor pode mudar a situação de saúde em algum problema? Na verdade, agora a gente tem as situações de desidratação, né? Principalmente crianças e idosos, que são essa faixa etária que a gente fala assim, que são os extremos, ou criança ou idosos, extremos de idade. A gente tem que estar preocupado se está ingerindo água adequadamente, porque está muito calor, apesar de estar chovendo, não está tão refrescante assim, né? E a hidratação é muito importante, a alimentação saudável e cuidado com esses alimentos de comer em qualquer lugar, porque para essas faixas etárias mais extremas, um vírus que pegar pode ser muito mais danoso aí para crianças e idosos do que para uma pessoa numa faixa de idade aí mais adulto jovem, né? Vamos dizer assim. Então, acho que cuidado com as crianças no sentido de que também elas às vezes não percebem a sede, elas estão ali brincando, estão entretidas com outra coisa e não ingerem a água, e o idoso, que muitas vezes o paladar do idoso é mais difícil, ele já não quer experimentar muitas coisas novas, comer muitas coisas diferentes E a até aquilo água... que ele gosta, a gente dá às vezes e fala assim, isso aqui tá ruim. Então a gente tem que policiar eles e falar, olha, beber E a água é uma aguinha, das para os meus coisas, filhos né? eu tenho que ficar toda hora, olha a água, leva a garrafinha d'água e não sei. Porque eles esquecem, eles não têm tanto a percepção que nem nós, mais adultos jovens aí. Então a gente precisa ficar toda hora de olho, porque a desidratação para eles pode ser mais grave e muito mais rápida. E como a gente sabe que já está começando a entrar num quadro de desidratação? Quais sintomas, doutora? Na verdade, o parâmetro que eu falo sempre para olhar é a urina. Urina sempre tem que estar muito clarinha. Urina começou a ficar amarela escura, opa, preciso beber mais água. E isso a gente pode fazer o tempo todo, né? Nós verificar ali, eu fiz xixi, a gente dá uma olhadinha ali no vaso. A urina ficou muito mais amarela escura, quer dizer que eu não me hidratei direito. Às vezes acontece com crianças, bebês, da urina sair um pouquinho, comeu muita beterraba, saiu um pouquinho rosinha ali. Mas no normal, a urina ela tem que ser quase transparente, tá? É um amarelinho muito claro. E isso a gente identifica. Óbvio que quando a pessoa está muito desidratada, ela nem urina vai ter para eliminar, né? Ela está muito desidratada.
Então, olhar a quantidade, né? E a cor da urina é uma forma da gente identificar se está tendo desidratação ou se pelo menos eu preciso investir mais nessa minha hidratação que não está muito adequada. No idoso, a falta da ingestão de água, além da desidratação, pode acontecer também por ter menos líquido na bexiga, etc., algum tipo de infecção? Pode acontecer sim. Porque a nossa flora ali, né, vaginal, a gente tem uns bichinhos que são naturais do nosso corpo, né? E à medida que a gente não está hidratando, não está eliminando a urina, eles vão se acumulando ali. E aí os bichinhos ruins vão crescendo mais e pode gerar uma infecção, né, urinária aí, por exemplo. Bom, e aí tem um detalhe, a doutora pode comentar sobre isso ou não no próximo bloco, mas quando o idoso está com infecção urinária, às vezes ele não sente, às vezes ele não sabe, nós é que temos que observar, né? O cheiro, principalmente os idosos que usam fralda, a gente prestar atenção, mudou o cheiro, mudou a cor, peraí, vamos prestar atenção porque a gente precisa ajudá-los, mesmo que eles não sintam nada, que eles não reclamem, a gente que tem que ajudar a cuidar das crianças e dos idosos. Mas nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta. E aí eu vou fazer a pergunta, né, da Lígia, que está esperando, né, Lígia? Fica comigo no próximo bloco, mais uma vez, falando sobre a nossa saúde com uma endocrinologista, que é a doutora Maiara Mota. A gente volta já. Eu quero convidar você a participar neste sábado, ou seja, depois de amanhã, participar da experiência Pentecostes aqui no auditório da TV Século XXI, aqui na Associação do Senhor Jesus. E por que eu estou fazendo esse convite a você? Eu tenho falado bastante sobre os dons do Espírito Santo. Todas as vezes que eu vou falar de experiência Pentecostes, eu falo sobre os dons do Espírito Santo. Quando a gente lê na palavra sobre os dons do Espírito Santo, a gente fala, nossa, eu queria muito ter um dom do conselho, para saber o que falar no momento em que a pessoa precisa. Nossa, eu queria tanto ter o dom de línguas. Eu queria muito orar como eu vejo o Padre Eduardo e a Irmã Luísa fazendo e tantos outros pregadores missionários, mas eu queria ter o dom da ciência, de entender o que está acontecendo e ajudar outras pessoas, como o Ironi tem, dom de cura e tantos outros dons que o Espírito Santo nos concede. Então, se você tem esse desejo, peça a Deus o Espírito Santo. Quando a gente lê na primeira carta de Tiago, em São Tiago, né, a gente vê no capítulo 1, versículo 5, mais ou menos, eu não tenho certeza do 5, mas lá está escrito assim, se você deseja a sabedoria, e a sabedoria é o Espírito Santo, peça a Deus que a todos dá liberalmente sem impor condições. Então, você não precisa se preocupar, nossa, eu vou precisar ficar de joelho, eu vou precisar me martirizar, eu vou precisar fazer isso para receber o Espírito Santo. Não, basta você com fé pedir. E vão ter sacerdotes para impor as mãos sobre você, orar sobre você, clamar o Espírito Santo sobre você. E a imposição de mãos também é bíblica. Então, se você quer esse momento de infusão do Espírito Santo, imposição de mãos, clamor, né, venha neste sábado a partir de 2 horas da tarde, das 2 às 5, você vem para a experiência Pentecostes. Tá feito o convite. Dúvidas você pode sanar ligando para 19 3871 9620, ou então você pode vir para cá, trazer um ônibus, uma caravana, 3 caravanas, do jeito que você quiser, para todas as pessoas da família que você quiser essa efusão do Espírito Santo. Gente, é bom demais ter o Espírito Santo. É muito bom. Você saber o que fazer, esse Espírito Santo que te dá o discernimento, que também é um dom, para saber o que fazer, como decidir. Até o dom da fé, apesar de não estar escrito desta forma na palavra, até o dom da fé, se você pedir, o Espírito Santo, com certeza que é o próprio Deus, te concede. Então, venha para cá fazer essa experiência Pentecostes neste sábado, dia 14, a partir de 2 horas da tarde até às 5. Combinado? Enquanto isso, a gente aqui vai se preparando para as nossas viagens, o nosso verão, porque temos aqui uma médica endocrinologista, que é a doutora Maiara Mota,
trazendo para nós essas informações. Nós encerramos o bloco anterior, doutora, falando sobre os idosos. E eu estava perguntando justamente os sintomas da desidratação, tanto em crianças quanto em idosos. Gostaria de acrescentar algo? Então, na verdade, a gente acabou conversando até no intervalo, né? De que os idosos, a gente às vezes fica um pouco mais difícil da gente identificar. Nós temos que ficar os cuidadores ali um pouco de olho nesse cheiro da urina, né, o comportamento. Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é que o idoso, para uma infecção urinária, por exemplo, ou até mesmo na desidratação, ele não apresenta uma febre, uma coisa assim muito que a gente já olha e já identifica, né, algum sinal muito alterado. Normalmente ele fica mais lentificado, confuso, sonolento, né? Fala algumas coisas sem sentido. Então, o nível de consciência do idoso é uma coisa que acende um alerta de: será que ele está desidratado? Será que ele está com uma infecção urinária? É diferente, por exemplo, de uma criança, que a gente falou também que é importante a gente olhar as infecções, olhar para a desidratação da criança, porque uma infecção urinária na criança normalmente vem com febre. O idoso, muito difícil ele fazer febre. O sinal que a gente identifica ali que pode ser uma infecção urinária é esse nível de consciência alterado, que ele fica mais cabisbaixo, mais lento, e aí nisso a gente começa a pensar: poxa, será que precisa fazer algum exame, né? Procurar a ajuda do profissional, do médico, para ver se precisa de algum exame para esse idoso, porque pode ter uma infecção urinária aí, por exemplo. Obrigada, doutora. É confusão mental que chama nessa? A gente usa esse termo de confusão mental, né? Alteração do nível de consciência. Uma confusão mental, normalmente. E às vezes a gente fala até que ele tá assim, tá com delírio, né? Tá falando coisas sem sentido, pode acontecer. E aí, normalmente trata e volta ao normal, né? Não é que é algo permanente. Quando é nesses casos de infecção, tratou a infecção, o idoso volta a vida normal. Doutora, tem a pergunta da Lígia, ela colocou assim, o uso do T3, quais seriam, né, as principais indicações e em qual situação? Na verdade, hoje, o T3, né, hoje quando a gente faz um tratamento de hipotireoidismo, que a gente usa o hormônio, né, da tireoide para corrigir essa falta de hormônio, a gente usa o T4. Por que a gente usa o T4? Porque o T4, ele é um hormônio sintetizado e que ele está estável. O T3, ele é um hormônio instável. Hoje o laboratório dificilmente consegue produzir. Então a gente vai na farmácia, não existe um T3 de marca, vamos dizer assim, para você comprar. Existe algumas situações muito específicas dentro da endocrinologia em que a gente usa o T3 para algumas situações muito específicas e a gente precisa manipular. Então, de forma geral, a população, quando tem o hipotireoidismo, que é a doença mais comum relacionada à tireoide, a gente usa o T4, que é o hormônio que está sintetizado, que existe padronizado, as dosagens para a gente comprar na farmácia. O T3, a gente não tem muitos estudos mostrando que ele é efetivo. Inclusive, ele pode dar alguns efeitos colaterais, como taquicardia, palpitação. Ele não é muito estável, então a pessoa pode ao longo do dia ter esse mal-estar. O T4 é a levotiroxina, né? É o que a gente mais usa hoje para o tratamento de hipotireoidismo. Bom, fizemos aí a pergunta da Lígia. Tem outras uma participações. Pergunta bem específica, né? Bem específica. A Fios Mágicos, Amigurumis e companhia, colocou assim: amei a roupa da doutora. Gente, isso não é da especialidade dela, mas é um conjunto de calça e blusa em tricô, acreditem. Eu achei que era crochê, fui olhar, eu tô conversando com a doutora e assim, ó, de olho ali, é um tricô e um tricô maravilhoso. Realmente, parabéns pelo bom gosto. Doutora, bom, nós falamos sobre sinais de alerta, desidratação, falamos sobre alimentação,
gostaria de acrescentar algo como orientação, não só por esse período, mas com o cuidado com a nossa saúde? Eu acho que se conhecer é muito bom, né? Então, assim, se conhecer, saber, né, como é meu corpo, como eu me sinto bem, isso é muito bom e já nos dá sinais, porque, opa, alguma coisa não está funcionando bem, né? Comer alimentos saudáveis, as frutas, verduras, né, os legumes, peixe, né, o frango, a carne, mas saber comer de forma moderada, a prática de exercício físico, acho que isso é algo que a gente tem que levar sempre dentro da nossa rotina. A gestão do estresse, né, que a gente fala sobre cuidar. Hoje a gente tem essa rotina muito doida, então assim, cuidar do nosso estresse, fazer meditação, fazer nossos momentos ali de se conectar mesmo, né? De oração, lógico. Então, a gente identificar o nosso corpo e saber cuidar dele é muito bom, porque daí quando acontece algum desequilíbrio, a gente já sabe, opa, tô precisando de ajuda, né? Liga um alerta ali pra gente se cuidar mais, olhar para alguma coisa que a gente deixou escapar. Se nós tivéssemos que elencar hoje, porque falamos de tanta coisa, mas se nós tivéssemos que pensar assim, olha, para você cuidar da sua saúde, você precisa disso, 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 ou não se esqueça disso, disso, disso. Qual seria a lista, doutora? Ai, tem uns pilares aí complexos, né? Porque eu acho que eu tenho uma mandala que eu entrego para os pacientes, às vezes, que é sobre você encontrar na sua vida, tentar encontrar um equilíbrio. A gente nunca está 100% em tudo, mas que ali a gente coloca sobre a sua alimentação, a gente coloca, você vai se dando notas, né? Como está a sua alimentação, como está a sua relação com a sua família, como está a sua relação com a sua fé, como está a sua relação financeira, né? Sua relação solidária com as pessoas. Tudo isso implica em saúde, né? Como está seu sono, como está a sua relação com o trabalho, se você está feliz ou não. Tudo isso torna você uma pessoa mais equilibrada. Mas pensando assim, tentando elencar, eu acho que assim, alimentação, atividade física, o sono, se conectar com a sua fé, né? Acreditar, orar, isso é muito importante. E a sua rede de apoio, a sua família, os seus amigos. Hoje a gente tem estudos mostrando que a felicidade tem muito mais a ver com você se relacionar com pessoas, ter uma rede de amigos, de apoio, de família, do que exatamente algo que você possa comprar, viajar, algo mais material, né? As pesquisas em Harvard falando, né? Tem até o livro sobre felicidade, em que eles acompanharam pessoas durante um bom tempo. A felicidade... Foram 20 anos, né? Foi muito tempo, eu não lembro exatamente, mas Foram assim... 20 anos. E o que eles identificaram é isso, né? Que a felicidade ela está muito relacionada com as relações, né? Ela tem muito mais a ver com as relações do que exatamente algum elemento específico. Por isso que eu sou saudável, eu tenho umas, assim, relações maravilhosas com as pessoas e com você de casa. Você que, assim, acalenta, sabe, a minha tarde. Obrigada. Então, agradeço a você. Gratidão também faz parte, né, doutora? Sim. Então, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada eu. Deus a abençoe. E tem uma outra pessoa que está muito agradecida aqui, que é a Lígia Neves, do Rio de Janeiro, colocou: muito obrigada, doutora, já me esclareceu muito. Que bom, que bom. Olha, nós estamos aí disponibilizando os contatos da doutora, doutora Maiara Mota, endocrinologista aqui com a gente. Doutora, muito obrigada por estar conosco. E olha, já que nós falamos da doutora, ela é endocrinologista, médica especialista em medicina da família e comunidade, com forte atuação aqui na cidade de Campinas. E a gente agradece esse tempo da doutora para estar aqui conosco, nos ajudando.